Olá, galera da informática e computação. Estamos aqui hoje para mais uma aula sobre algoritmos e o tema de hoje é Portugal. Portugal é uma representação escrita de um algoritmo. Na aula passada, nós vimos o fluxograma, que era uma representação gráfica com caixas e desenhos. Agora não, o Portugal são comandos escritos em português. Ele não é uma linguagem de programação, é uma pseudolinguagem, é uma mistura entre português, Algol e Pascal. É para auxiliar vocês, estudantes, a desenvolver o raciocínio lógico e ter mais facilidade em programar. Então vamos ver essa ferramenta. Vamos relembrar da aula passada. Se eu tivesse o seguinte problema: elabore um algoritmo para calcular a área do círculo. Como eu faria? Primeiro, eu demarco bem o início do fluxograma, com essa caixinha oval. Depois, os conectores informam qual é o caminho a seguir, o próximo comando, sempre de cima para baixo. A próxima parte do algoritmo é a entrada de dados, onde eu converso com o usuário sobre os dados que ele precisa me fornecer para eu executar o programa. Pois bem, através do monitor, vou informar para o usuário que ele precisa escrever o valor do raio do círculo, nesse caso específico. Então, o texto que está entre parênteses e aspas é o texto que vai aparecer no monitor do computador. Em seguida, o usuário vai digitar um valor e, através do comando ler, eu vou ler esse valor do teclado e colocar dentro de uma variável que eu chamei de raio. Muito bem, assim eu já fiz a primeira parte do meu algoritmo, que é a entrada de dados. Depois eu posso fazer o cálculo, que corresponde ao processamento. Então o cálculo é: a área é igual a π, que aqui eu coloquei 3,14, vezes o raio ao quadrado. Fiz o meu cálculo, agora eu tenho que mostrar o resultado no monitor novamente. Então, eu vou usar novamente o comando escrever. A área do círculo é área. Como a palavra área está sem aspas, quer dizer que é uma variável. Então, o computador vai buscar o valor que eu acabei de calcular anteriormente e vai mostrar esse valor na tela do meu computador. Isso é a saída. Por fim, vou demarcar bem o fim do programa, pois todo algoritmo tem que ter início e fim determinados. Assim, eu terminei todo o meu algoritmo. 3 partes: entrada de dados, processamento e saída. Então, agora, eu quero fazer o Portugal. O que eu faço? Vamos retirar todas as caixas, vamos deixar só os escritos, vamos alinhar os comandos à esquerda, início e fim ficam na mesma direção, e um parágrafo separa todo o restante de bloco de comando, para começar. Muito bem. Então, continuando. Início e fim bem demarcados, alinhados à esquerda, e um parágrafo separa o restante do bloco de programas.